Olá, eu sou Larissa Abreu e vamos começar aqui mais um programa nesse lugar lindo, nesse dia de sol maravilhoso. Vamos falar sobre um assunto que enriquece aí a casa de todo mundo, que é o paisagismo. E nós estamos aqui hoje com a Márcia Politi, paisagista há mais de 20 anos aí, né, Márcia? Isso. E ela vai falar um pouquinho agora da carreira dela pra gente. E nós vamos entrar com uns assuntos aí muito bacanas aí que vocês vão adorar. Parede verde, hortas. Então a nossa amiga aqui, a Márcia Politi, paisagista linda, maravilhosa, que conversa com as plantas, tem essa mão maravilhosa para plantar, vai nos contar um pouco da história dela. Que antigamente, você me falou uma coisa muito interessante, não existia essa profissão de paisagista, né? Todo mundo era jardineiro. Como é que era isso aí? Então, essa profissão, ela começou há anos atrás e Burle Marx dizia que ele era um grande jardineiro, né? Porque ele, Raul Cónavas, Gilberto Elckys, eles foram se formando, é uma escola meio que da vida, do aprendizado e tudo, um pouco dissociada da arquitetura. Porque o arquiteto, quando ele termina a faculdade, ele tem 6 meses de paisagismo. E para você entender de biologia, de volumetria e de tudo, em 6 meses é muito pouco. Então a nossa formação, ela vem de cursos, de designer, de uma série do dia a dia, né? Hoje a nossa vida em São Paulo e nas grandes cidades, a gente tem muito pouco contato com as plantas para a gente poder cuidar realmente. Então a gente acaba sendo um grande jardineiro, né? Sim, e tem que entender sobre todas as espécies, o que se adequa, tem que se reinventar, né? Porque a gente está falando para um público aqui hoje, eu acho que a grande maioria mora em casas, né? Tem lotes com quintais, com frente, mas grande parte das pessoas também hoje em São Paulo vivem em apartamentos e também querem ter essa vivência com a planta, com a terra, com o verde. Todo mundo quer um verdinho em casa, senão não fica humanizado, não é, Márcia? Fica tudo muito frio, muito cosmopolita, muito cimento. A gente já está numa selva de pedra, né? E não ter uma plantinha em casa, nem que seja uma horta também, né? Nessa pegada muito gourmet que todo mundo tá hoje. Todo mundo quer ser chefe, quer o manjericão, quer a cebolinha, né? Fresquinha na comida. Então dá para ter essas hortas em casa. A gente vai explicar um pouco aqui hoje também como que você pode ter no seu apartamento ou na sua casa hortas verticais ou em paredes, né, em espaços menores, na sua casa também, se não for apartamento, e paredes verdes. Esses sistemas são os mais procurados hoje em dia, não é isso, Márcia? Então, hoje, pela vida das pessoas muito corrida e a maioria das pessoas morando em apartamento, existe a necessidade de você ter uma horta dentro da sua casa. Só que horta, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, ela não é uma coisa bonita para o uso do dia a dia. Então ela tem que estar colocada num lugar onde quando você corta uma cebolinha, uma salsinha, fica desfalcado, o vaso não fica tão bonito. Ele fica bonito lá na revista, quando você terminou de fazer. É bom ser prático se você puder também trocar o vasinho. Trocar o vasinho. Então você tem que se utilizar, conhecer bem a vida da família e descobrir qual que é a melhor estrutura para ela ter a horta. Às vezes essa horta pode estar na lavanderia dos apartamentos, pode estar na sacada dos apartamentos, na sacada que você não tem grande acesso. E você pode ter ela até na sala gourmet, mas a vantagem é assim, você tem que estar com ela fácil, mas perceber que ela não vai durar uma vida inteira, nem 15, nem um mês, nem 20 dias, é aquela coisinha que você pode ir no supermercado comprar uma salsinha, um manjericão, uma cebolinha e trocar ela do vaso. E ter muita facilidade de aguar essa planta. A pimenteira também, que é uma gracinha, A pimenteira. Eu vi que você vai mostrar ali pra gente, a gente vai mostrar aí pra vocês já como que você pode montar essa horta em casa numa estante de ferro, por exemplo, prateleiras que você tem, a gente vai exemplificar. E com relação a uma casa, você pode ter isso plantado em canteiros, ou em vasos, ou cachepôs, sempre funciona super bem, não é? Funciona muito bem, porque quando você trabalha em casa, você pode colocar ela em vasos separados, você coloca ela em floreiras, você já tem uma facilidade maior tanto de manter essa horta quanto de aguar essa horta. Então ela pode ir para estruturas de ferro em parede,
você pode colocar em vaso, você pode colocar numa estrutura já pré-montada, em prateleiras do jeito que você falou, mas tudo com muita facilidade e a pessoa não ter o medo de que passou 15 dias ela morreu. Não tem problema, você pode usar ela seca mesmo. Tá? Todas as espécies são adequadas mesmo em apartamento ou algumas não vão resistir mesmo? Por exemplo, um pé de alface. Então, aí a parte né? Essa daí não, o que está muito em moda, né, tirando assim a parte do alface, o que você teria em casa que eu proponho para os meus clientes é você ter a salsinha, a cebolinha, o manjericão, a sálvia, o alecrim, que são a pimenta, que são espécies que são mais fáceis de você manter dentro de casa e que não ficam com pés, hortelã muito grandes. Agora, para você plantar rúcula, salsinha, exceto as minis que estão muito na moda, sim, que você pode colocar uma gracinha, mas assim, é tudo em pequena escala. Então, se você for fazer um uso diário todos os dias, você não vai ter produção, ela vai acabar secando e nesse caso você precisaria de uma quantidade de sol ou de luz direta um pouco maior. Isso é importante, né? A rega e a fotossíntese que elas realizam, então elas precisam da insolação através da luz. Então, é diferente de numa casa, você pode manter mesmo um pé de manjericão por 6 meses, 1 ano, e dentro de uma casa isso fica um pouco inviável. Mas nada como o prazer de você tirar umas folhinhas de manjericão e colocar dentro de um macarrão, de uma salada, né? Eu tive uma formação de nutrição também, então isso para mim ficou lá no passado já bem forte mesmo, né? De você poder colher. A pimenta você pode usar ela seca, então tudo que estava na horta e secou pode ser aproveitado do mesmo jeito, né? Muito bacana. E assim, aí a gente entra também no assunto das paredes verdes, né? O que é isso que está tão na moda, né? Então a gente passa por um lugar que tem os muros cobertos por verde, não dá uma sensação muito melhor, né? Uma qualidade de vida, traz um frescor também, né, pra gente. Então todo mundo está querendo isso. A gente passa até nos elevados de São Paulo hoje em dia e vivencia, né, essas paredes verdes. Pena que algumas já estão aí sofrendo algumas depredações ou maus cuidados. Quais são os cuidados necessários para cuidar de uma parede desse tipo? E como a gente pode montar uma dessas em casa ou num apartamento? Quais são as metodologias? Então, essa é uma parte bem interessante. Não existe parede verde sem irrigação. A irrigação é um dos elementos principais que existe dentro da parede verde. A outra coisa é que você tem que ter uma boa estrutura, ou uma estrutura já previamente determinada, logo lá no início do seu projeto, quando o seu cliente, ou designer, ou arquiteto, ou cliente final, vai discutir sobre os locais onde vão ser as paredes. Então, dentro da parede verde, ele pode ser estrutural, pode ser um muro de divisa com seu vizinho, que ao invés de você colocar um muro e depois seguir com uma estrutura, você já faz ele todo estruturado com blocos já constrói com os blocos. Com os blocos e já tem o verde. Tem cimentícios e cerâmicos. Tem os dois. E hoje você já tem o cimentício, você já tem ele estruturado, com as laterais todinhas, já com os ferros para ser a estrutura de um muro, podendo você construir até prédios já com essa estrutura de ter as paredes verdes, como a gente tem na Europa. Já tem um recipientezinho assim que você vai pondo, né? Ele já tem o recipiente, os bulbos, né? Já tem. E ele já tem o equipamento lateral todinho para você subir com a irrigação e você poder irrigar. Sem irrigação não existe parede verde. Aquela história de você falar, não, o meu jardineiro, ou a gente vai aguar, a rega tem que ser pequena e constante. E lembrando também da drenagem, quando você está numa área externa, você pode drenar essa parede toda para o chão, que não teria o menor problema. Mas às vezes o arquiteto não consulta o paisagista no começo da obra. Essa questão do recolhimento da água. Desce, né? Então você tem que respeitar o tamanho do vaso que vai ser colocado, da estrutura. Então você tem as estruturas mais caras, mais fáceis e as estruturas mais difíceis. Lembrando da 23, né, que eles colocaram naqueles prédios e hoje muita gente começa a reclamar, aquilo está morrendo. Infelizmente no nosso país estão roubando os equipamentos de irrigação
e aí consegue provar que sem irrigação realmente as paredes não vão funcionar. E dentro dessa irrigação a gente também coloca a alimentação, né, da planta, porque a planta, para que ela resista, ela precisa da água e ela precisa da comidinha, dos micros e macros nutrientes que são o alimento da planta durante todo esse período. Então, pensar em parede verde é pensar em que ela pode ser o mais eterna possível, se você tiver os cuidados preliminares, que seria consultar, colocar irrigação, drenagem, até o timer hoje, que não precisa mais de energia elétrica para você colocar um timer, ele aciona sozinho, né? Então, dentro dos apartamentos, é muito importante você chamar o paisagista no começo. Prever a infra de dreno. Prever a infra de dreno. Irrigação e recolhimento. E recolhimento e também a impermeabilização. Em algumas estruturas você precisa da impermeabilização. Em algumas estruturas elas não precisam tanto. Então você tem que prever tudo isso no começo para minimizar problemas com seu cliente lá na frente. Então as paredes que duram bastante tempo, como duram na Europa e acostumam-se a ficar tanto no inverno quanto no verão, todas elas têm irrigação. O equipamento de irrigação está chegando no nosso país, no início da obra ele é baratíssimo, porque envolve cano, né? E furadinho, né? Nos pontos corretos. Exatamente, mas a gente ainda encontra construtoras, arquitetos, designers que não tem ponto de água em todos os lugares onde você vai ter paisagismo. Então, não adianta você colocar um piso e colocar 2 muros aqui que não tenham ponto de água nas 2 paredes, né? Porque no futuro essas plantas vão sofrer e vai depender de alguém regar, vai depender do cuidado de uma secretária que você tenha. Então ela tem que ser autossuficiente. Ela tem que ser autossuficiente. Né? Então é aquela história. E água? Não adianta, é como quando a gente está com sede. Você chega em casa, passa o dia inteiro sem água e vai tomar 3 litros de água de uma vez só. O organismo não responde da mesma forma que você, o dia inteiro, tomar um tanto de água. A planta sente a mesma coisa. Você passou 15 dias sem regar, chega lá e encharca. Nossa, mas ela morreu. A culpa é do paisagista. Não. Ela precisa dessa água constante. E se ela tiver tudo isso funcionando, ela é meio autossuficiente mesmo, ou você acha complicado? A pessoa precisa ficar solicitando uma manutenção frequente? Então, tudo vai depender da boa estrutura que você coloca. Eu costumo dizer que o bom serviço é aquele que você faz e você desprende o cliente de começar a te chamar toda semana. É lógico que uma grama cresce de 20 em 20 dias, depende da quantidade de água, mas as plantas têm que ser autossuficientes na nossa vida, é o que todo mundo quer. Então, hoje eu me utilizo de uma estrutura que eu acho uma das melhores, onde o próprio cliente pode retirar o seu vasinho e colocar a hora que ele quiser. Para repor aquela que ficou feia, que morreu. Exatamente, ou que a água não recebeu direito, ou ele pode ir numa loja de planta. Então, assim, essa estrutura, tá, considerada uma estrutura que foi feita que é uma tela, tá, de bedim, que é colocado tudo ali como se fosse, uma hidroponia, né? Hidroponia são as plantas plantadas praticamente sem terra, em água. Faltou água, ela não vai resistir. Eu gosto mais das estruturas onde você incorpora a terra. O Brasil ainda não é rico na hidroponia, tanto é que isso tudo está complicado, elas estão morrendo e estão fazendo com que as pessoas fiquem um pouco tristes de ver aquelas paredes que eram tão lindas e hoje não tanto. Você vai perceber que nos períodos de chuva, a 23 e o minhocão, eles ficam todos floridos, e agora que diminui um pouco as chuvas, ele vai sofrendo um pouco mais. Então, eu acho que esse investimento inicial na infraestrutura e no estilo do cliente, a gente tem que entender qual é o estilo do cliente. Existe cliente que ele mesmo vai cuidar do seu jardim, ele mesmo vai trocar o vasinho, ele não vai precisar de você nem do jardineiro. Mas alguns clientes vão falar, não, e como que eu preciso fazer manutenção? A gente tem que jogar no mínimo, assim, 30 dias para o cliente para retorno, porque senão fica um alto custo de tudo isso e o cliente acaba não incorporando. Então, existem clientes meus, como eu costumo fazer, implantação de paisagismo, de parede verde, onde você pode ficar 2, 3 meses sem visitar o cliente e as plantas estão saudáveis. É por isso que todo mundo pode ter, né? Cada um tem um perfil, tem que entender esse perfil
adoro planta, vou continuar trocando ou não? Eu quero elas lindas lá, funcionando sozinhas. Isso! Esse é meio meu perfil, gente, por isso que eu já tô falando aqui, porque eu sou o perfil de, que linda, e agora? Morreu uma. É fácil, troca o vaso, vai lá no mercado, no Ceasa, né, que a gente tem essa riqueza do Ceasa aqui, e repõe as plantas lá, né? O que eu acho interessante nessa história toda é que, às vezes, você começa com um cliente vamos supor que a Larissa é minha cliente, tá? É uma arquiteta maravilhosa que eu trabalho há muito tempo e muito gostoso, mas vamos supor, ela não gosta de plantas hoje. Ela acaba de montar uma casa e ela começa a gostar dessa história, né? Então, ela começa a perceber que ela recebe os amigos aonde tem verde. O lugar mais agradável da casa, o descanso, o conforto, a brincadeira, ela sempre é nessa área verde. E você vai perceber com o passar do tempo que isso que você não gostava tanto, você começa a chamar a atenção do seu filho para essa prática. Às vezes pequenininho, ele começa a ver, ele começa a identificar o que é um manjericão, o que é uma pimenta, o que é um pé de jabuticaba, o que é uma orquídea, porque as pessoas vão ficando doentes por parar de apreciar a natureza. Sim. Então esse cuidado, nem que a planta morra, faça com que ela exista. É saúde. É saúde. Então a gente está precisando muito desse resgate do paisagismo ser retornado. Então as pessoas hoje que têm 50, 60 anos, nós somos criados com avós e pais que gostavam muito de planta. Então, nós fomos criados dessa forma, mas infelizmente não criamos os nossos filhos da mesma forma. Foi se perdendo, foi se né, perdendo, na cidade. Foi se perdendo. Então, agora a gente precisa reinventar essa história, que a natureza está pedindo tudo de volta. E a gente está aqui no meio da natureza. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas não saia daí. A gente já vai mostrar tudo aqui para vocês, como que monta nesse lugar lindo que estamos aqui, uma linda casa. Até mais! Oi pessoal, voltamos, eu sou Larissa Abreu, estamos falando hoje sobre paisagismo com a nossa querida Márcia Pollitt, que tem aí 20 anos de experiência na área. Vamos falar agora sobre parede verde. O que é essa estrutura bacana que você trouxe aqui pra gente, hein, Márcia? Como é que funciona isso aí? Então, falando de parede verde, eu sempre digo que é a boa estrutura e a fácil estrutura de manutenção para o cliente é a melhor estrutura. Eu gosto bastante dessa estrutura, que ela é colocada nessa forma na parede, tá? Então, toda a tubulação passa por aqui, tá? Irriga os vasinhos, que ela tem um buraquinho já que irriga, e ela é cheia de buraco. E a grande vantagem é que o cliente só faz isto aqui para retirar essa estrutura interna. Deixa eu colocar ela aqui. Em pezinha, ela sai inteira para você trocar o vasinho, no caso e de ela você... se encaixa aqui dentro, né? Você gira. Gira e legal. tira. Então, morreu, a irrigação vai sair, a drenagem vai sair por aqui, a irrigação vai entrar aqui por cima. Então, você teve problema com uma mudinha, você troca essa mudinha você mesmo, o próprio cliente pode trocar. E não fica amarrado com as estruturas. Aquelas estruturas que vocês veem, que tem aquela manta de bedim, ela é uma estrutura que ela é toda grampeada. Então, a troca dessa espécie ali dentro, a gente acaba ficando amarrado com a empresa que realmente faz essa estrutura. Eu acho que nos dias de hoje isso não é importante pra gente. A gente tem que ser mais prático. A gente vai colocar umas fotos aí dessa estrutura em parede verde mesmo, sem ser horta, como estamos aqui, em montagem e toda montada. Como Exato. Ela fica linda como e ela prática, fica bonita. Né?
E a estrutura... O custo é legal, Márcia? É uma estrutura que ela não é muito barata na implantação, mas é uma estrutura que ela é eterna, ela tem proteção UV, se você for colocar ela em área externa, resiste, né? O plástico resiste. E a vantagem, você resolveu que você vai mudar essa parede de lugar, você muda a estrutura de lugar e leva ela com você. Bom, né? Ela se desmonta todinha em caixotes, isso tudo são prateleiras que se desmontam inteira e você leva para onde você quiser. Não dá manutenção, é uma estrutura muito usada fora do país, tá? E foi, de todas as estruturas que eu já usei, a melhor. Existem outras estruturas que a gente pode com um custo muito menor. Vai depender do bolso, do custo que o cliente gostaria. A gente vai mostrar aí para todo mundo também. A gente até tem um exemplo aqui na casa sem montar e a gente tem ela montada. São as redes, né? As grades. Isso, são grades que a gente pode passar essa grade por um processo de uma pintura especial que você só instala para não ficar enferrujando. Você só instala na parede e vai pregando até com o próprio enforca-gato, que você pode mudar esse vasinho de lugar e você vai ter essa estrutura muito mais fácil e mais barata. Mas os vasos ficam aparentes. Você poderia usar um vaso um pouco mais bonitinho, já existem alguns vasos de plástico ou vaso cerâmico que você conseguiria colocar. Depois dessas duas estruturas, você tem o próprio vaso pregado diretamente na parede, mas vai ser uma parede que possa receber essa umidade. Nunca esquecendo do tratamento que você tem que fazer na parede atrás. Eu aconselho essa estrutura, ela não fica em contato com a parede. Aí, aqui, ó, ela não encosta na parede. E a irrigação também não encosta na parede. Então essa estrutura, ela fica 1,5 cm mais ou menos da parede. Existe dentro da própria estrutura, eles já começaram a fazer para diminuir custo, existe essa estrutura com e sem fundo. Uma é mais barata, sem fundo, e a outra é mais cara, com fundo. Mas o fundo é interessante para isolar essa parede. Mas aí você coloca também um timer, que hoje existem empresas que fazem um timer sem a parte elétrica, e tudo isso vai funcionar sozinho. Então ela vai irrigar quantas vezes, tem manual, você baixa esse timer no próprio celular e você deixa ele funcionando, controla, são 3 botõezinhos que você aperta. Lembrando sempre, né, que a parte da irrigação, embora seja, ela não é eterna. Então, nos períodos de verão você teria uma irrigação maior, nos períodos de meia estação média e no inverno um pouco menos. A gente sempre tem que ter e sempre estar ligado. Porque a planta, como um ser humano, precisa de determinados cuidados. Sim. Mas é só, como todo mundo gosta de computador e de celular hoje em dia, é facinho. Você passa do lado e fala, nossa, eu acho que ela estava um pouco seca hoje. Pum. Tem que adaptar a vida atual. Né? O que é fácil é pelo celular, até as crianças hoje em dia tudo é pelo celular, tudo. Né? A planta também. A planta também ficou pelo celular, tá ótimo. A gente tem que, é verdade. Tem que adaptar. Mas você nunca elimina, assim, depois o adubo dela pode ser líquido, mas você nunca elimina completamente um jardineiro, porque não dá para viver só de água. Sim. Nós precisamos de pão, né? Exatamente. E aí vem toda a parte de adubo, de poda também, né? Para a planta se manter bonita ou ter um crescimento controlado também, né? E quando você fala em parede verde, a parede verde, existem vários tipos, mas existe o formato de cada cliente. A parede pode ser inteira, de uma cor ou de várias cores, usando uma estrutura só. Só que assim, a gente também faz a incorporação de paredes onde tem alguns elementos, como aqui a gente vai encontrar vários. A gente tem os elementos cerâmicos, a gente tem os cipós, a gente tem as madeiras, a gente tem os ferros. Aquelas bolachas de madeira, as bolachas de madeira que eu mostrei. Aí, fica lindo, exatamente, umas bolachas de madeira onde você coloca chifre de veado, onde você coloca orquídea. Você tem as estruturas, os vasos de barro, os vasos vietnamitas. Às vezes, no caso aqui, né, temos uma ceramista na casa que tem peças maravilhosas. A incorporação da parede verde com até todos esses de pássaros, alimentador né? de pássaros, que também é interessante. Então, não existe uma parede. E existem uma parede viva que você consiga abraçar todos os clientes.
Mas, e existem as paredes que vêm das trepadeiras mesmo, como a gente também encontra aqui, as que vêm, que você pode colocar a tumbergia, que você coloca sapatinho de judia. O pessoal faz cerca viva. A cerca né? viva, as que você precisa de treliça para encaminhamento também, elas são interessantes. Então, peças antigas que você queira incorporar, muitas modalidades. E nós vimos lá também a parede verde feita de musgos. É musgo de rena, que você disse, né? Ele chama musgo moss. Musgo moss. Isso. E ele pode ter cor verde, ele pode ser pintado, dura uns 10 anos, né? Aí já é uma modalidade que ela está preservada ou desidratada e ele dura ali esse tempo, né? E aí nós temos também as paredes verdes artificiais, com peças que são plásticas ou de silicone importado, que dura mais tempo, né? Temos as paredes preservadas, mas aí a gente foge de tudo isso, que é a linha realmente natural, que reduz, né, aumenta a umidade, reduz poluição, que traz igualmente o bem-estar por estar ali enxergando o verde, né? Não menos importantes aí por esse motivo. E eu agradeço a Márcia a presença aqui, toda a contribuição com seu conhecimento, com todo o seu carinho aí pelas plantas, né? E ela está aí à disposição para quem quiser entrar em contato. Como que a gente faz contato com você, Márcia? Então, o meu telefone é o 011, né? 983835354 e o meu Instagram é Márcia Rocha Politi Paisagismo. E me segue no Instagram, tem algumas fotos que eu posto, mas por ser da natureza eu gosto mais da conversa, do pedir por WhatsApp. Perder essa proximidade, né? Não perder essa proximidade. Obrigada, gente. Obrigada, Até o próximo foi um prazer, Lari. Obrigada. Obrigada.